Hoje é a nossa estreia do podcast Neuronutrição, comigo, Daniele Lodetti. Quem não me conhece, prazer, eu sou nutricionista e faço esse trabalho voltado para a neuronutrição já tem uns 13, 14 anos. E aí também quero falar sobre esse podcast que vai acontecer toda quinta-feira ao vivo às 20h30. A gente vai transmitir ao vivo aqui pelo Instagram. Algumas vezes não, mas a gravação dele vai ficar no YouTube. Então, vocês entrem no YouTube, canal Daniele Lodetti, que todo o podcast, o programa inteiro vai ficar lá. Então, aproveitem e tratem de me seguir lá no YouTube. E aqui no Instagram mesmo, não vou deixar live gravada, tá, gente? Mas vocês podem participar enviando as suas perguntas, vocês podem interagir com a gente aqui do jeito que quiserem, porque a ideia é trazer informação para aplicar neuronutrição na vida de vocês. Outra coisa quero também avisar que a mentoria em neuronutrição na ansiedade já está aberta. Então, você que está aqui no Instagram, depois você acaba a live, clica no link da minha bio, que você vai ver lá toda a explicação sobre qual o conteúdo da mentoria, quais são, os módulos que a gente vai falar, e também link de inscrição e um link para entrar no WhatsApp, que no WhatsApp a gente está tirando as dúvidas da mentoria aqui pelo WhatsApp. Então, as inscrições já estão oficialmente abertas para a mentoria em neuronutrição na ansiedade. Quem vai dar essa aula, Daniele? Eu, Henry Okigami, que vocês sabem que eu sou apaixonada pelo trabalho dele, e Henrique Rocha, que vai dar um presente para vocês, ele é publicitário e vai dar um módulo para vocês sobre posicionamento nas redes sociais, sobre a gestão da carreira de vocês, do profissional da saúde nas redes sociais. Então, dito isso, eu acho que a gente agora pode também pedir para vocês compartilharem essa live com os amigos. Tem esse aviãozinho aí, enviem para as pessoas, porque a ideia é realmente trazer nesse podcast conteúdo, coisas que sejam importantes para a vida de vocês, coisas que sejam aplicáveis. Portanto, clica no aviãozinho aí e compartilha, tá? Lembre que vocês podem enviar as perguntas para cá, aqui na live, podem participar aqui no Instagram, que eu vou responder ao vivo, e até porque já chegaram algumas perguntas, eu fiz uma caixinha de perguntas hoje à tarde, e as perguntas que foram feitas de tarde, eu vou responder aqui, mas vocês podem continuar fazendo na live, enfim, o período inteiro, tá bom? Primeiro, para quem já me conhece, sabe que eu trabalho com neuronutrição há bastante tempo, mas para quem não me conhece ainda, só para explicar um pouquinho o porquê que eu trabalho com neuronutrição, por autodefesa, tá, gente? Porque quando eu olhei o DNA da minha família, eu falei, se eu não fizer nada, eu me lasquei. Então, eu tenho, a gente tem muitos casos de diagnósticos de transtornos psiquiátricos e neurológicos na família. Então, meu pai tem demência, a avó esquizofrenia, meu irmão tem transtorno do espectro autista, síndrome do pânico em alguns casos da família, depressão, transtorno de ansiedade. Então, quando você olha para o cardápio genealógico que lhe caiu, você fala assim, vou fazer alguma coisa. Então, resolvi aplicar, mergulhar na nutrição voltada para o sistema nervoso central. E aí, o que eu descobri? O universo inteiro. Como tem coisas que a gente precisa fazer para tornar o nosso cérebro mais eficiente, mais produtivo, retardar o envelhecimento do cérebro. Então, a parte funcional, as funções cognitivas, nós podemos potencializar com neuronutrição, mais foco, mais atenção, melhora de memória, melhora de fluência verbal, melhora de capacidade associativa, essas funções executivas do cérebro, a gente pode melhorar tudo, sim, Quem é que nunca reclamou, nossa, minha memória tá tão ruim, eu fiz 40 anos e eu percebi que eu tô me esquecendo de tudo, Daniele. Eu tô meio lenta, eu sei que eu lembro do negócio, mas eu não falo. Então, isso tudo, gente, são qualidades, são características do nosso cérebro que precisam ser alimentadas, sim. O cérebro precisa de inúmeros nutrientes para poder funcionar direito, tanto do ponto de vista cognitivo, raciocínio, lógico, mas também do ponto de vista emocional. Manter a gente mais contido em relação à ansiedade, oscilação de humor, qualidade de sono. Isso tudo é uma bioquímica cerebral que precisa ser mantida em dia. Então, você come tudo errado, tá fazendo tudo errado, e aí acha que vai ficar muito plena, muito calma, muito focada, tirar 10 na prova, e com 90 anos já tá lembrando tudo. Não vai.
Então, um cérebro saudável, ele é cultivado desde já. Na verdade, desde a barriga da mãe, né? Hoje a gente eu trabalho muito com gestantes, e a gente sabe que a saúde do cérebro desse bebê, ela é construída já durante o período gestacional. Então, uma mãe com diabetes gestacional, uma mãe que tem alterações imunológicas e adoece, tem infecções recorrentes, ou mesmo que tem um processo inflamatório, alteração da microbiota intestinal, diabetes gestacional. Essas condições na mãe afetam a neurogênese, vão afetar, sim, o desenvolvimento do cérebro do bebê, e isso, inclusive, hoje está até associado ao transtorno do espectro autista. Então, o autismo, hoje, a gente associa muito a inflamação do organismo materno com essas alterações na neurogênese. E outra, né, uma coisa que é muito falada e muito hoje já na literatura científica, existe a associação de poluentes ambientais com saúde do cérebro. Então, poluentes, né, tanto agrotóxicos, mas a poluição que a gente hoje tem na cidade, além de produtos químicos, às vezes dentro de casa, né, tinta, derivados de petróleo, adoçantes artificiais, produtos químicos adicionados nos alimentos. Isso tudo, infelizmente, é algo que faz muito mal ao nosso cérebro e, no caso da gestante, também causa alterações bastante negativas no cérebro do bebê. Então, o nosso cérebro está exposto a muitas coisas. Aí você faz o quê? Vai lá e come errado. Então, não tem jeito, né? Eu acho que esse anti-aging cerebral, essa melhora das funções executivas do cérebro, precisam ser tratadas, prevenidas, precisam ser estimuladas. E não tem remédio para isso. É comida, é alimentação, é estilo de vida, é atividade física, é sono, coisa que se deve fazer agora. Não adianta depois que já está meio esquecido tentar reverter, porque às vezes é tarde demais. Bom, eu vou também acompanhando as perguntinhas de vocês aqui, tá? Oi, Gisele. Dani, bota 8Y. Oi, Gisele. Beijo, minha flor. Bom, aqui, ó, tem uma perguntinha chegando e a Flávia tá perguntando: rinite e refluxo gastroesofágico tem relação com a ansiedade? Bom, já que é pra gente falar de ansiedade, vamos começar de ansiedade logo, porque inclusive é o tema da mentoria, tá? Lembre-se que a gente abriu ontem as inscrições para mentoria em neuronutrição na ansiedade. Inclusive, esse curso nós vamos contar com estágio prático. Vocês vão atender comigo pacientes com ansiedade, entenderem como a gente conduz a consulta, que perguntas que tem que fazer, a dieta do paciente com ansiedade e a suplementação. E tem que aprender a fazer suplementação. Eu vejo a galera misturando muitas coisas dentro de uma cápsula e tá tudo errado. A gente tem que saber como prescrever um suplemento para o paciente que tem ansiedade, como é a alimentação que tem que ser. Existe uma dieta específica que é adequada para o cérebro de quem tem ansiedade. E aí, se você não sabe disso, procura nutricionista, vai lá e faz uma dieta que você emagrece, mas piora a sua ansiedade. Aí não dá certo. Então, essa mentoria, a gente vai mergulhar nesse mundo, são 7 semanas de aula, segundas-feiras à noite, e aí vamos começar com esse tema, né? Rinite e refluxo tem a ver com ansiedade. Na verdade, Flávia, o que acontece? Todo o processo inflamatório do organismo pode ter relação com ansiedade. Por quê? Vamos dizer que você tem um refluxo e tem um estômago que não faz o processo digestivo direito. Você fez lá a sua refeição, a comida chegou no seu estômago e o alimento não foi bem digerido. O estômago não está processando bem, digerindo bem os alimentos. E aí você vai mandar para o seu intestino alimentos que não estão bem digeridos. Chegando lá, as bactérias do intestino vão fazer a festa, né? Vão se deparar com alimentos não tão bem digeridos como deveria. Então, você vai começando a alterar a sua microbiota intestinal. Então, ali aquela comunidade de micro-organismos que precisa estar em equilíbrio do seu intestino, no seu intestino, e não só no intestino, né? A gente tem microbiota no organismo inteiro, enfim, na pele, na bexiga, na via respiratória, pulmão. A gente tem micro-organismos, enfim, tem mais micro-organismos no nosso organismo do que células. Então, quando você tem uma digestão que não está ok, você vai alterar o equilíbrio da sua microbiota intestinal. Nós chamamos isso de disbiose. O que acontece? O intestino vai começar a permitir que entre no seu organismo substâncias que não deveriam entrar, né? O intestino vai alterando a sua permeabilidade. Tanto bactérias que estão no intestino vão conseguir entrar no sangue, macromoléculas,
pedaços de alimento mal digeridos, citocinas inflamatórias, e vai haver um processo inflamatório no intestino por conta dessa alteração da microbiota. Então, você vai gerar uma inflamação sistêmica. O seu intestino está permitindo que no seu sangue apareçam coisas que não deveriam aparecer. O intestino está permitindo que essas substâncias sejam absorvidas. E aí, seu sistema imune vai olhar para aquilo ali e vai fazer o quê? Está entrando um inimigo lá através do meu intestino, está chegando no meu sangue um inimigo. Então, nós vamos sensibilizar, nós vamos cutucar o sistema imunológico e vai haver uma inflamação sistêmica que começou por um intestino que não estava conseguindo escolher muito bem quem entra e quem sai. Então, esse processo inflamatório no organismo, sistêmico, que está lá no sangue, ele é comunicado ao cérebro. Então, essa inflamação que começou no intestino, ela vai ser comunicada ao cérebro. As substâncias que o sistema imunológico produziu vão conseguir chegar até o cérebro, atravessam a barreira hematoencefálica, e lá o que acontece? Os neurônios começam a ter alteração do seu funcionamento. Então, os nossos neurônios, eles precisam produzir serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina, norepinefrina. Tem que produzir todos os neurotransmissores para nos deixar bem, em quantidades adequadas. Mas essa inflamação que começou lá no intestino, ela é comunicada ao cérebro, e aí o neurônio produtor de serotonina vai começar a ter uma redução da produção de serotonina. Então, o cérebro já começa a sofrer uma alteração do funcionamento. Como se não bastasse isso, os níveis de glutamato no cérebro aumentam por conta dessa inflamação. Então, baixou serotonina, baixou glutamato, subiu o glutamato, na verdade, né, que é um outro neurotransmissor. O que eu vou ter? Ansiedade. Então, qualquer processo inflamatório, seja no intestino, seja doença autoimune, obesidade, resistência à insulina, estresse crônico, sim, porque ele inflama o organismo, qualquer que seja inflamação. Intolerância alimentar, alergia alimentar, você comeu o alimento ao qual você é alérgico, isso vai desencadear um processo inflamatório no organismo, que sim, é comunicado ao cérebro, nível de serotonina no cérebro cai, nível de glutamato do cérebro sobe, e o nível de GABA do cérebro também cai, e isso aí já é um prato cheio para que a gente tenha a ansiedade possivelmente instalada, ou pelo menos sintomas. E a depressão também. Enxaqueca, aumento de percepção de dor, alterações de sono, tudo isso podem vir por conta de processo inflamatório. Então, hoje já é muito bem descrito na literatura que qualquer inflamação, de onde quer que ela venha, do cotovelo, do joelho, do pé, da unha, do cabelo, não interessa onde inflamou. Se você tem um processo inflamatório, o cérebro vai inflamar. Nós causamos uma neuroinflamação e isso altera a bioquímica cerebral. E o maior problema, né? Na verdade, você vai ter mais risco de desenvolver sintomas de ansiedade, de depressão, mas o glutamato que eu falei para vocês, ele aumenta no cérebro de quem tem um processo inflamatório. Então, esse glutamato é um neurotransmissor que, em excesso, ele é péssimo. Eu penso nele assim como uma metralhadora está dando tiro para tudo que é lado. O glutamato, ele lesiona os neurônios. O glutamato, ele gera um processo inflamatório no cérebro. Ele permite que entre cálcio excessivamente dentro dos neurônios e isso causa morte neuronal. Então, vejam bem, você está com uma alteração digestiva, um processo inflamatório onde quer que esteja. Você vai matando neurônios. E aí, com 30, 40, 50 anos, você começa a perceber que o seu cérebro está um pouquinho menor do que o que deveria estar para essa idade. Você promoveu morte de células de um jeito exagerado. Por quê? Porque inflamou e porque o nível de glutamato no cérebro subiu. Como se não bastasse isso, há, nessas situações de inflamação, um aumento da produção de radicais livres. Então, os radicais livres também vão causar alterações terríveis no cérebro. Eles vão causar lesões nas membranas, lesões no DNA, lesões nas estruturas do nosso cérebro, do nosso organismo também, né? Mas estou falando aqui de cérebro. Então, a gente precisa sempre, se eu quero ter um cérebro longevo, funcional, reduzir risco de doenças, eu preciso manter os níveis de glutamato bonitinhos. Eu não posso ter um pico de glutamato desse jeito. E aí é muito, muito importante que a gente adote um estilo de vida e aí muito, né, dentro da minha área, uma alimentação
anti-inflamatória, né? E aí, a pergunta que não quer calar. O que é uma alimentação anti-inflamatória? De que forma a alimentação consegue diminuir essa inflamação no organismo que danifica tanto o cérebro, né? Então, a gente hoje, um dos pilares de uma dieta que vai manter a saúde cerebral, que a gente fala de anti-aging cerebral, né? Aquela pessoa que chegou com 93 anos, com 80, 70, que seja lúcida, lembrando de tudo, com as funções cognitivas em dia. Isso é algo conquistado ao longo da vida. E um dos pilares básicos é manter o organismo desinflamado, porque se eu inflamo o organismo, eu obrigatoriamente vou inflamar o cérebro. O glutamato vai subir, radicais livres vão subir, e aí o cérebro vai envelhecer muito mais rápido. Então, a gente precisa adotar, sim, uma estratégia de alimentação anti-inflamatória. E aí vem uma pergunta aqui, né? Daniele, eu obrigatoriamente preciso retirar glúten e lactose, ou derivados de leite, proteínas do leite, para ter uma dieta anti-inflamatória? A resposta é não. Não. Nem todo mundo precisa retirar leite, derivados, lactose, proteína de leite e glúten para desinflamar o organismo, porque a gente tem que personalizar a conduta. Para algumas pessoas, a proteína do leite pode ser pró-inflamatória. Para algumas pessoas, o glúten também, mas para outras, não. Então, vamos parar de rotular a dieta anti-inflamatória, dieta sem glúten, dieta sem lactose, sem leite. Não é por aí. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Quem vai decidir? O nutricionista, que vai analisar aquele paciente de uma forma bem individualizada. Agora, o que é que para todo mundo significa uma dieta anti-inflamatória? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu preciso reduzir o nível de gordura saturada da dieta. Eu sei que a gente hoje se depara com dieta paleo, dieta low carb, dieta cetogênica, dietas de vários nomes, e muitas dessas dietas trazem excesso de gordura animal. Vão comer bacon, vão comer pele de frango, vão comer não sei o que frito, vão comer torresmo, frita na banha do porco, é a loucura. Taca gordura animal. Gordura saturada. Gente, dieta tem limite para gordura saturada. Ai, Daniele, mas eu emagreci. Eu fiz uma dieta com um montão de gordura animal e eu emagreci. Não quer dizer nada, você pode ter inflamado mesmo tendo emagrecido. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? Então, a gente precisa obrigatoriamente conter a quantidade de gordura saturada da dieta em até no máximo 15%. Ai, Daniele, mas por quê? Né? Enfim, a gordura saturada entrando em excesso no nosso organismo, ela acaba fazendo com que o nosso sistema imunológico reaja. Então, o sistema imune não gosta daquela turbilhão de gordura saturada entrando no organismo. E aí, o sistema imunológico não vai gostar. Você vai provocar o sistema imune e ele vai começar a produzir armas para tentar se defender daquele tanto de gordura saturada que está entrando. Então, você faz, sim, um processo inflamatório porque comeu gordura saturada demais. Segundo ponto. Os nossos neurônios, eles têm, na verdade, todas as nossas células, né? Elas têm uma membrana plasmática, uma membrana celular. Então, ao redor das nossas células, nós temos uma camada de gordura. A gordura que está ao redor dessas células depende muito da gordura que eu consumi. E no neurônio não poderia ser diferente. Ao redor do neurônio tem uma camada de gordura. O cérebro é um órgão muito gordo. Então, a membrana das células, a membrana neuronal, ela é rica em gorduras. E se a gente consome muita gordura saturada, vai haver um excesso de gordura chamada ácido araquidônico, que é derivada da gordura saturada, ao redor das membranas dos neurônios. Isso é péssimo. Isso atrapalha a conversa entre os neurônios. Os neurônios, eles funcionam a base de um neurônio está aqui, o outro está aqui, né? As membranas, a camada de gordura de cada um está aqui. E o tipo de gordura que está nessa camada interfere no jeito que os neurônios conversam. Então, se você comeu gordura saturada demais e está com um excesso de ácido araquidônico nessas camadas de gordura que envolvem o neurônio, isso atrapalha, assim, o funcionamento neuronal. E aí, gente, nós temos que tirar modismo de saúde cerebral. Tudo que é modinha, tudo que acaba fazendo assim, é a dieta da moda, dieta disso, dieta daquilo. Isso faz com que
a gente, às vezes, prioriza emagrecimento, a gente precisa manter a camada de gordura que fica ao redor das nossas células muito bem, assim, na quantidade adequada de cada tipo de gordura. Então, muita gordura saturada inflama o organismo e faz a comunicação entre os neurônios piorar. Então, eu tenho que baixar essa gordura para poder chamar a minha dieta de dieta anti-inflamatória. Ó, aqui o meu médico, ó, vai tomar corticoide, é ótimo, né? Olha ali, ó, vai. Gente, é isso aí, tem hora que o corticoide é necessário, né? Ó, aqui tô vendo as pacientes falando, ó, que estão bem, que estão desinflamadas, que tinha enxaqueca, agora não tem mais. Inclusive, eu até vou falar de enxaqueca, porque a enxaqueca, ela também pode piorar quando o organismo está inflamado. Esse excesso de glutamato que o cérebro acaba produzindo quando eu estou inflamada, piora a enxaqueca. Então, dieta anti-inflamatória também é para todo mundo. Mas para quem tem enxaqueca, quem tem depressão, quem tem ansiedade, é obrigatória, tá? Outro princípio de gordura de dieta anti-inflamatória. O que eu tenho que aumentar na minha dieta para que ela seja anti-inflamatória? Ômega 3. Então, o ômega 3, um ácido graxo poliinsaturado, eu tenho que consumir em quantidade maior, porque isso ajuda a modular a inflamação. Também tem que ter antioxidantes, tem que ter todos os nutrientes necessários. Eu não posso ter uma alimentação que joga o nível de açúcar do meu sangue lá para cima. A alimentação, né, refeições com alta carga glicêmica, isso também gera um processo inflamatório. Então, a gente precisa entender que dieta anti-inflamatória não é tira glúten e lactose, vai ser feliz. Não. É tipo de gordura que tem que baixar, tipo de gorduras que tem que subir, carga glicêmica das refeições e ter a microbiota intestinal em dia e realmente consumir aqueles nutrientes que são antioxidantes, anti-inflamatórios. Se fosse aqui escolher, né, qual é o meu suplemento anti-inflamatório preferido? Ômega 3 em primeiro lugar, tá? Ai, Daniele, mas eu tomei ômega 3 e meu colesterol nem baixou. Então significa que o ômega 3 não presta para nada. Não. O ômega 3 para mim é um suplemento meio que básico para a saúde neuronal. O ômega 3 incorpora ao redor das membranas dos neurônios e é extremamente importante para os neurônios funcionarem bem. E além de que o ômega 3 também reduz o processo inflamatório, modula a inflamação. O outro querido é o óleo de borragem, ou óleo de prímula. Esses óleos contêm um ácido graxo chamado gama-linolênico. E esse ácido graxo também é muito anti-inflamatório, principalmente para intestino, pele. Quem tem dermatite, psoríase, quem tem doenças inflamatórias articulares, então artrite, artrose, artrite psoriática. E para quem tem também doença inflamatória intestinal, esse óleo de prímula, o óleo de borragem, também tem ação anti-inflamatória. O outro queridinho é a cúrcuma, né, o açafrão. Hoje a gente já tem cúrcumas no mercado super biodisponíveis, então a gente sabe que a cúrcuma, quando a gente ou come o pozinho, ou toma o comprimido de uma cúrcuma nessa mais comum, a gente acaba absorvendo, aproveitando pouco. Então hoje a indústria ela já lança cúrcumas que têm uma bioassimilação muito maior e são muito mais eficientes. Então eu gosto muito de um tipo de cúrcuma específico que tem uma ação bem anti-inflamatória. Além do que, a cúrcuma ela ajuda a combater a neuroinflamação. Então paciente com ansiedade, paciente com depressão, paciente que tem um processo inflamatório no cérebro, sim, porque inflamação, depressão, ela está associada a uma neuroinflamação. Ansiedade também, enxaqueca, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson. Essas doenças todas, elas têm um fundo inflamatório. Então, você tem depressão, tem ansiedade, aí você aprendeu o quê? Que nessas situações existe uma redução de serotonina no cérebro, sim. Aí você faz o quê? Vai lá e toma um antidepressivo. O que o antidepressivo faz? Diminui a recaptação da serotonina, ou seja, inibe o cérebro de destruir a serotonina que ele produziu. Só que você está inflamada. Você acha que um cérebro inflamado vai conseguir produzir muita serotonina? Não vai. Então, muitas vezes o antidepressivo ele tem uma ação limitada, porque ele age num ponto que não consegue dar conta sozinho. Como é que eu vou só inibir a recaptação da serotonina, né? Manter a serotonina ali entre os neurônios por mais tempo e maior quantidade, se você mal está produzindo serotonina porque está inflamado. Sim, no processo inflamatório, o neurônio tem muita dificuldade de produzir serotonina. Aí você fez o que? Aprendeu o quê? Eu aprendi que o triptofano
é o aminoácido que gera a serotonina. Sim, o triptofano é um aminoácido que a gente tem que consumir, porque a gente não produz triptofano. Esse triptofano chega no cérebro e é transformado em serotonina. Sim, só que para isso eu preciso de vitaminas do complexo B. Sem vitaminas do complexo B, nada de triptofano, nada de serotonina. E outro ponto, se você está com um processo inflamatório, inclusive depressão, inclusive ansiedade, ou onde quer que a inflamação esteja, esse triptofano que você começou a suplementar e você acha que vai chegar no cérebro e vai virar serotonina, não vira. Então vamos aqui logo terminar com a ilusão, porque o triptofano é maravilhoso para o cérebro. Mas se você está inflamado, o cérebro recebe o triptofano e ele não transforma em serotonina. Ele transforma em outra coisa. Uma delas é o ácido quinolínico, que é altamente danoso para o sistema nervoso central. Então, cuidado com suplementação. Porque eu vi na internet, eu li ali que o negócio, vou tomar. Se você tem um processo inflamatório, tem suplementos que potencialmente são bons, mas para você vão ser péssimos. E outra, não é só de triptofano que se faz uma serotonina. Por mais que você, eu não estou inflamada. Quem não está inflamado, levanta a mão, né? Porque eu mesmo aqui com esse nariz aqui sou o cúmulo da inflamação. Mas enfim, quando você tem um processo inflamatório, o triptofano foge, ele não vira serotonina, mas digamos que você não esteja inflamada, beleza? O triptofano vai chegar no cérebro, ele vai virar serotonina automaticamente? Não. Eu preciso de cofatores, que são as vitaminas do complexo B. B12, B6, ácido fólico, B3 e principalmente de antioxidantes. Não é, nunca a gente tem que parar de raciocinar apenas em um nutriente. Essa substância tal, o cérebro usa para fazer tal coisa, sim, mas nunca é só uma coisa. São dezenas, são várias. Então a gente chama de sinergia. Quando vamos tratar o cérebro de um paciente com depressão e com ansiedade, onde a gente quer aumentar o nível de serotonina e baixar o nível de glutamato, são vários pontos que a gente precisa intervir ao mesmo tempo. Um deles é conter a inflamação, o outro é dar realmente as vitaminas, minerais, nutrientes necessários para a produção da serotonina, é aumentar a quantidade de antioxidantes da dieta, é melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro, é um monte de coisa. Então, é por isso que às vezes eu me dói o coração o uso de antidepressivos. Eles muitas vezes são necessários? Sim, ainda bem que nós temos. Eu sou contra só antidepressivo. Antidepressivo age num ponto do cérebro. E na minha forma de ver, tem pelo menos mais 6 pontos em que a gente precisa tratar para poder resolver a depressão. E esses 6 pontos não tem remédio que resolva. São nutrientes, são alimentos, são antioxidantes, são fitoquímicos, são coisas que precisam vir através da nossa alimentação e às vezes realmente através de suplementação. Mas se realmente um antidepressivo, eu acho que resolvesse o problema, a gente não estaria num país, num mundo tão consumidor de antidepressivos e de ansiolíticos. E, na verdade, é para tratar um sintoma, né? A gente precisa trabalhar o problema de base. O que é que levou o cérebro a ter esse problema? O que é que fez com que o cérebro tivesse essa alteração química e começasse a ter produção de neurotransmissores alterada, tá? Então, é sempre o problema lá, a raiz do problema onde a gente tem que mergulhar. E para mim, neuronutrição é isso. É olhar para o cérebro como um todo e entender o que eu quero. Esse cérebro aqui, qual o problema dele? É serotonina que está faltando? Vamos resolver. É glutamato que está sobrando? Vamos resolver. É inflamação? Vamos resolver. É sangue, é fluxo de sangue, perfusão sanguínea que não está chegando para o cérebro direito? Vamos resolver. Então, é sempre olhar para o cérebro como um todo. Eu chamo isso de sinergia. Sinergia na prescrição de suplementos e de alimentos. E é justamente isso que o curso de mentoria e neuronutrição aborda. É o passo a passo. Daniele, cadê o livro para a gente estudar? Não tem. Essa coisa de você montar um protocolo de tratamento, ela é algo que eu criei ao longo dos anos com estudo. Então, eu montei o meu jeito de fazer. E aí, a gente coloca bem destrinchadinho, bonitinho, na cartilha para você aprender fácil. Mas, assim, não dá para entrar ali na internet e achar tudo mastigado, porque não tem, tá?
Então, essa sinergia é algo para mim que é fundamental no tratamento do paciente com depressão, com ansiedade, com qualquer alteração bioquímica, inclusive de enxaqueca, porque enxaqueca é algo que faz muito parte, né, no rol de queixas dos meus pacientes. Eu tenho vários pacientes que têm enxaqueca e uma das perguntas que chegou para mim foi justamente sobre isso, né, Daniele? Já existe uma correlação entre enxaqueca e alimentação? Sim, existe, viu, gente? Existe e muito grande. Primeiro, a enxaqueca, ela é uma alteração neurovascular. Enfim, neurônios e alteração no fluxo sanguíneo para o cérebro são gatilhos para que a dor comece. E existe uma categoria de alimentos que contém aminas biogênicas, né? Olha o nome bonito. As aminas biogênicas são substâncias produzidas no alimento por bactérias. Então, digamos que você tem um alimento que não seja fresco. Carne de sol, um presunto, cerveja que é fermentada, vinho que é fermentado, produtos defumados. Então, esse alimento ele passou por uma fermentação. As bactérias produziram substâncias naquele alimento. E essas substâncias, algumas se chamam de aminas biogênicas. Então, um alimento que não é fresco, ele tem aminas biogênicas. Uma delas é a tiramina. Então, quando você come esses alimentos com aminas biogênicas, eles podem ser considerados gatilhos para algumas pessoas. Tem gente que bebe cerveja e não sente nada, bebe vinho e não sente nada, come carne de sol e não sente nada. Mas tem pacientes que têm enxaqueca com esses alimentos. Isso por quê? Porque é muito individualizado. O que é gatilho para uma pessoa não é gatilho para outra, mas esses alimentos que têm essas aminas biogênicas são alguns candidatos a serem gatilhos para enxaqueca, mas não necessariamente. O queijo também, né, que é fermentado, iogurte, leite fermentado, entra nesse rol de alimentos que são fermentados e contêm aminas biogênicas e para algumas pessoas podem causar crise, mas para outras pessoas não. Outra coisa também é a própria cafeína, né? A cafeína para alguns pacientes também é gatilho para enxaqueca, para outras não. Por isso que um protocolo de tratamento de um plano alimentar para um paciente com enxaqueca, ele é muito individualizado. Isso porque os gatilhos para enxaqueca são vários. E o processo inflamatório, ele pode ser o gatilho. Então, você está inflamada. Lá vamos nós de novo com a inflamação, né? A alteração da microbiota intestinal e da permeabilidade intestinal, obesidade, resistência à insulina, isso tudo torna o organismo inflamado e a inflamação pode ser gatilho para enxaqueca. Tanto que muitas vezes eu atendo pacientes que não conseguem entender, nossa, qual é o alimento que me é gatilho? A crise vem para mim aleatória, né? Não sabe detectar qual é o alimento que foi considerado gatilho, mas esse organismo é um organismo inflamado. Por algum outro motivo, essa pessoa está inflamada. E a gente simplesmente adotando uma dieta anti-inflamatória, a gente consegue resultados incríveis. De vez em quando, aqui no meu Instagram, alguns pacientes, quando eu faço um post sobre enxaqueca, alguns pacientes comentam, Daniela, em 3 semanas, tive assim 50% menos de crises. E é algo que é real, né? Não é só uma teoria, é algo que na prática funciona muito bem. E outra coisa que é importante a gente salientar, né? No tratamento nutricional para enxaqueca, se você tem intolerância ou alergia a algum alimento, o seu organismo produz anticorpos do tipo IgG ou IgE contra algum alimento, isso pode ser gatilho para enxaqueca. Então, os anticorpos IgG e IgE, eles muitas vezes conseguem ativar o sistema de dor, que é o sistema trigêmino vascular, associado à enxaqueca. Por isso tem gente que tem enxaqueca com banana, abobrinha, alho, enfim, os alimentos que não fazem mal, não são alérgenos, né, não são comuns de causarem alergias, mas tem gente que tem intolerância àquele alimento e isso pode ser considerado gatilho para enxaqueca. Então, nós precisamos detectar caso a caso, mas principalmente a gente precisa desinflamar esse paciente, porque a inflamação por si só é considerada um gatilho para enxaqueca, tá? A mesma coisa a fibromialgia. O que fibromialgia é? Para mim, a fibromialgia é um erro de comunicação entre o cérebro e os sistemas, entre os receptores de dor do organismo. Isso acontece também, gente, a fisiopatologia da fibromialgia, ela está associada a alterações de níveis de neurotransmissores no cérebro.
Então, se você tem deficiência de serotonina, deficiência de norepinefrina, deficiência de GABA e excesso de glutamato, essa alteração bioquímica em níveis de neurotransmissores, isso pode, né, tá associado à fisiopatologia da fibromialgia. Tanto que para tratar a fibromialgia, muitas vezes usam-se o quê? Antidepressivos, para aumentar no cérebro o nível de serotonina, de norepinefrina e conseguir processar melhor a dor. Então, a modulação de dor, ela precisa, envolve a gente equilibrar certos níveis de neurotransmissores no cérebro. Por isso que antidepressivos são utilizados. E aí eu pergunto, de que outro jeito nós podemos tratar a fibromialgia? De que forma nós podemos aumentar os níveis desses neurotransmissores do cérebro? Com neuronutrição, dando para o cérebro aquilo que ele precisa para fabricar a serotonina e norepinefrina. Outro ponto, melhorando, né, a composição dessas membranas de gordura que ficam ao redor dos neurônios para melhorar a comunicação entre eles. Isso é fundamental para tratar a dor crônica. E outra, a gente precisa também diminuir a sensibilidade dos nossos receptores periféricos para dor. Então, a gente faz muito isso diminuindo níveis de glutamato. Lá venho eu de novo falar de glutamato. Glutamato excessivo na ansiedade, glutamato em excesso no cérebro, na depressão e na fibromialgia também. Então, a gente precisa diminuir os níveis de glutamato do sistema nervoso, além de desinflamar o paciente para reduzir o nível de glutamato. A gente usa alguns suplementos específicos, como magnésio, como teanina, como N-acetilcisteína. Alguns antioxidantes conseguem reduzir a ação do glutamato no sistema nervoso e reduzem a percepção da dor. A gente modula a dor com suplementação. Então é muito importante, se você usa, né, analgésicos, anti-inflamatórios para tratar, né, para tentar diminuir a dor associada na fibromialgia, saibam que você tem muitos outros recursos para fazer isso sem efeitos colaterais. Até porque analgésicos, medicamentos para dor, uso contínuo, né, anti-inflamatórios de uso contínuo, tem 1 milhão de efeitos colaterais e a gente precisa ter um uso muito contido disso. E aí você fala, mas e agora? Eu vou viver com dor? Eu vou ficar com dor, vou ter que... Se eu tirar a medicação, eu fico com dor. Se eu continuar com a medicação, eu vou ter problemas de saúde por conta da medicação. E agora, para onde é que eu corro? Para a neuronutrição, até rimou, virei poeta, gente. Então, é importante vocês saberem que existem outros recursos para isso. Não é para você achar que só tem medicação. Modular a dor, tem nutrientes para isso, tem fitoterápicos para isso, tem dieta para isso. Modular a percepção, seja na fibromialgia, seja na osteoartrite, seja na enxaqueca, em qualquer dor crônica, existem diversos recursos para modular isso, porque a gente faz isso modulando níveis de neurotransmissores no sistema nervoso central. Então, até mesmo um dia eu estava numa live dessa semana, eu estava conversando com o Henry, existe hoje suplemento até para pensamento ruminante. Sabe quando você fica remoendo muito o passado? Aquilo que, nossa, não foi legal, aquilo que me traumatizou, aquilo que fizeram, não sei quando para mim. Essa ruminação de pensamentos dolorosos está associada a excesso de glutamato no sistema nervoso central. Tanto que existe um medicamento, a memantina, sendo estudada hoje para reduzir esse tipo de pensamento e, obviamente, todos os danos que ela causa. Então, a memantina faz o quê? Diminui a ação do glutamato no sistema nervoso central e tem diversos recursos para isso, que não necessariamente medicamento. E outra, vocês sabiam que existem alimentos capazes de aumentar os níveis de glutamato no cérebro? Que legal, lá vem a Daniele, né? A gente arrasando, comendo as coisas aqui, lá vem a Daniele dizendo que isso aí não presta. Sim, infelizmente a gente tem diversos tipos de alimentos que a gente consome dia a dia e não sabe que eles estão aumentando os níveis de glutamato no cérebro. Lembrem que glutamato excessivo no cérebro lesiona e mata neurônio. É algo extremamente neurodegenerativo. Você comeu tudo errado, chega um momento da vida que o cérebro tá... Os neurônios já morreram um montão e você fala, nossa, mas eu tô tão esquecida. O que faz? Não cai do céu. Então, você tem que, obviamente, cuidar do seu cérebro desde sempre. E sim, quais são os alimentos que aumentam os níveis de glutamato no cérebro? Ó, que legal, ácido benzoico ou benzoato de sódio. O que é isso? Conservante.
Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Depois que acabar a live, que agora não, você tem que me assistir, tá? Cadê os coração? Eu quero coração, gente. Ganhei pouco coração. O coração aqui pra ganhar pop. Enfim. Então, quando acabar a live, vão lá na geladeira, no armário de vocês e procurem em produtos industrializados o rótulo e vejam se lá tem ácido benzoico ou benzoato de sódio. 90% dos alimentos industrializados vai ter. É esse danado aí. Essa substância, esse conservante, ele aumenta níveis de glutamato no cérebro. Além do glutamato matar neurônios, quem tem TDAH, então hoje as crianças todas têm TDAH, hiperatividade, irritabilidade, isso, gente, é muito glutamato no cérebro. Infelizmente, o nosso estilo de vida permite que a gente consuma coisas que alteram a bioquímica no cérebro e isso começa a gerar sintomas de doenças ou a própria doença. Então, a gente precisa tirar isso da vida. Eu, quando vou no supermercado, eu sou bem neuróticazinha, assim, né? Eu libero 3 tranqueiras para meus filhos por semana, mas o resto eu não deixo. Então, esse excesso de glutamato no cérebro, depois eu sei, o menino meia-noite tá pendurado no lustre, fazendo vídeo do TikTok, o menino. Nossa, mas o que ele comeu? Vai ver o rótulo dos negócios? Cheio de glutamato. Não podia ser diferente, né? Outra coisa que aumenta o glutamato no cérebro é você consumir alimentos que aumentam a glicemia. Então, comi lá, enfim, tem uma alimentação rica em açúcar, em farinha branca, em alimentos processados, glicose sanguínea subiu. No momento em que o nível de glicose do sangue está alta, vai chegar mais glicose para o cérebro e essa chegada excessiva de glicose para o cérebro, ela aumenta níveis de glutamato. Por que você acha que a gente come doce, às vezes fica agitado, fica elétrico, não foca? Gente, quando eu fiz vestibular, em 1970 a.C., eu lembro que eu fui fazer a prova e do meu lado tinha uma menina com uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate bem doce, assim, açúcar. Ah, porque eu aprendi que açúcar, glicose é o alimento do meu cérebro. E tá? O nutriente que o cérebro mais usa para produzir energia é a glicose, mas na quantidade certa. Aí ela lá fazendo prova de vestibular na Federal de Santa Catarina, e eu falei, nem vai passar, porque esse tanto de açúcar no cérebro dela, ela vai ficar tão desfocada, tão assim, agitada, que ela não vai conseguir nem responder a prova. Então, a gente tem essa ideia de que glicose é importante para o cérebro, e mas o excesso dela não é bom. Então, se você vai fazer uma prova, um concurso, vai trabalhar, cuidado com o que você vai levar. Não leve coisas com ácido benzoico e não leve coisas com muito carboidrato para evitar que o nível de açúcar do seu sangue suba, porque isso vai aumentar o glutamato do seu cérebro e glutamato demais tira o seu foco, tira a sua atenção, tira a sua concentração, pode dar dor de cabeça, pode aumentar a sua percepção de dor, deixar mais irritada. Chega em casa, briga com o marido, com o namorado, e aí você diz, foi a culpa do chocolate. Tá? Então, isso é algo extremamente importante, porque faz parte do dia a dia da gente, a gente não sabe que o inimigo está na geladeira, né? Outro ponto, adoçantes artificiais, em especial o aspartame. O aspartame é um adoçante que, infelizmente, aumenta níveis de glutamato no cérebro. E aí, na década de 80, 90, enfim, até dia desse, a galera, vamos tomar aspartame, que é diet, né? Açúcar faz mal, vamos usar aspartame. O aspartame, para a microbiota intestinal, já detona, né? Aquelas bactérias do intestino bem bonitinhas. O aspartame, o adoçante artificial, todos, na verdade, danificam essa microbiota intestinal e o aspartame também aumenta níveis de glutamato do sistema nervoso central. É só o que a gente não quer. Então, tomem cuidado, porque vocês podem estar danificando o cérebro de vocês devagarinho, quieta, de um jeito silencioso. E aí, chega um dia que vai fazer falta. Chega um dia que as coisas começam a ficar de tal forma que você vê que envelheceu o cérebro 10 vezes mais e não sabe por quê. E aí, tá comendo direito? Não. Por quê? Porque ninguém disse pra você o que cérebro tem que comer. Não é? A gente vai muito, às vezes, naquilo que a gente consegue enxergar. Ah, tal coisa é bom pro cabelo, tal coisa é bom pra pele, tal coisa é bom pra unha, tal coisa emagrece, é bom pra celulite, é bom pra ganhar massa magra. Sim, isso existe, graças a Deus. Mas o que é bom pro seu cérebro? O que vai deixar você mais focado? O que vai deixar você mais concentrado, com a memória melhor, menos ansioso, com uma função, a capacidade de concentrar, focar mais eficiente?
reduzir o risco de você entrar em depressão, reduzir a necessidade de medicamento, reduzir risco de Alzheimer, de Parkinson, de doenças neurodegenerativas. Isso tudo, assim, é algo que a neuronutrição oferece muitas ferramentas. Mas eu entendo que até poucos anos atrás nunca haviam conversado sobre isso com vocês, mas agora eu tô aqui. Então agora eu vai ficar exaurido de tanto eu falar sobre isso com vocês. Porque é algo que precisamos trazer para a consciência, trazer para o nosso estilo de vida. Porque a cada ano que passa, vocês sabem muito bem que nós temos cada vez mais pessoas ansiosas, cada vez mais pessoas deprimidas, cada vez mais TDAH, cada vez mais Parkinson, Alzheimer, cada vez mais transtorno bipolar, e aí esquizofrenia, e a gente está sentado, é azar, é do ambiente, é do DNA, é a genética. Não. O que você coloca para dentro do seu cérebro é algo que faz muita diferença, e hoje a ciência, graças a Deus, já nos traz muita informação científica para que a gente possa ensinar para você o que come, o que não come, para ser aquela vovozinha de 90 anos inteligentíssima. Muito bem. Vamos aqui. Sim, ó. Aqui a Gisele está falando. Daniele, fala sobre transtorno afetivo bipolar. O transtorno bipolar, que também é algo que nós temos cada vez mais observado, né? O diagnóstico, e é bem comum no meu consultório. O que o transtorno bipolar é? Gente, o transtorno bipolar, ele oscila entre momentos que a pessoa está deprimida, então, baixos níveis de serotonina, e momentos que ela está eufórica, a fase da mania ou da hipomania, dependendo do diagnóstico. Isso é excesso de dopamina. Então, você vai ter deficiência de serotonina com excesso de dopamina, moldando o comportamento dessa pessoa. E o que está sempre em excesso, independente de qual é a fase, de qual é o momento que o paciente está? O glutamato está sempre alto. Então, primeiro ponto, no paciente com transtorno afetivo bipolar, a gente precisa diminuir níveis de glutamato. Segundo, nós precisamos aumentar níveis de serotonina. E nós precisamos tomar cuidado para não aumentar mais ainda níveis de dopamina, porque já estão elevados. E isso é o que, esse excesso de dopamina é o que traz os sintomas de mania, de hipomania e de euforia. Então, isso tudo é algo que cada fase tem o seu protocolo de suplementação, seja na fase da euforia, seja na fase do momento da depressão. Mas o que está em comum nas duas fases é justamente o excesso de glutamato, a neuroinflamação e o estresse oxidativo. Então, esse cérebro ele precisa ser trabalhado, a bioquímica, a fisiologia de base. Não adianta só tomar um antidepressivo para aumentar a serotonina e tomar um bloqueador de receptor de dopamina para baixar a dopamina. Você está olhando só para a ponta do iceberg. Todo o processo de inflamação, de excesso de glutamato, de falta de GABA, de estresse oxidativo, de mitocôndria disfuncional, que está lá por baixo, também tem que ser tratado. Isso é sinergia. Como eu falei antes, para mim, todo o cérebro tem pelo menos uns 7, 8 pontos que precisam ser tratados, cuidados, para que a gente consiga tratar e prevenir doenças. Não adianta só olhar para um ponto específico. Assim como eu falei, né, do próprio transtorno bipolar ou da depressão, da ansiedade, onde a serotonina está em deficiência, não adianta só eu utilizar um medicamento que não deixa o cérebro destruir a serotonina que ele produziu. Eu tenho que tratar esse neurônio para ele produzir mais serotonina. Eu tenho que tratar esse neurônio para ele sobreviver o máximo tempo possível. Eu preciso tirar o glutamato em excesso que está lá. Então, são várias coisas ao mesmo tempo. E isso, como eu falei, é sinergia no tratamento. Neuronutrição, para mim, é isso. É um quebra-cabeças que a gente tem que aprender a fazer para tratar. Ai, Daniela, mas eu já aprendi que eu vou suplementar tal coisa para a depressão. Ok, e o resto? Né? Tanto que na mentoria em neuronutrição, que já está, inclusive, com as inscrições abertas, acabando a live, vai no link da minha bio aqui do Instagram. Lá vai ter conteúdo do curso, a inscrição e também um vídeo do YouTube explicando o que a gente vai fazer. Enfim, é um curso que fizemos hiper especial, mas não adianta você saber as coisas pela metade. Daniela, nós vamos ficar 7 semanas só estudando sobre ansiedade? Por quê? Porque é muito complexo. Se você acha que entende ansiedade, aí eu pergunto, você sabe prescrever exame de sangue? Analisar o exame de sangue do paciente e associar com a ansiedade? Ou então, como que eu monto eu vou mandar na farmácia de manipulação. Eu misturo o que com o que?
planta vai que hora, vai com vitamina, vai com... Que hora eu tomo ômega 3, que hora eu tomo probiótico, que hora eu tomo vitamina não sei das quantas. Tudo tem a forma certa de fazer. E não tem cartilha prontinha, não tem coisa que já saiu mastigada. É o raciocínio de vocês. Nós, na verdade, a gente mastigou para vocês já, né? Vamos ensinar bem bonitinho, mas é um conteúdo muito denso. E aí, assim, enfim, as aulas vão ser ao vivo, online, comigo, Henrique Okigami, Henrique Rocha, que é publicitário. Então, vamos tacar o dedo até nas mídias sociais para que vocês consigam usar a neuronutrição para diferenciar a carreira de vocês, já que eu sei que muito poucas pessoas fazem neuronutrição com domínio, com segurança e com maestria. Esse curso é para isso, tá? Lembrando que toda quinta-feira, né, o podcast vai estar aqui. Tem dias que eu vou estar no Instagram, viu? Tem dia que eu não vou estar. Por quê? Porque eu não quero, o podcast é meu. E aí vai estar sempre no YouTube. Então vão lá no YouTube, Daniele Lodete, façam a inscrição no meu canal, porque a gravação do podcast vai sempre estar lá, tá? Eu não vou deixar a live gravada no Instagram. Por quê? Porque eu não quero, como eu falei, podcast é meu. Vai pro YouTube, então acompanhem lá. Manda a flechinha pro povo. Vamos se inscrever no curso de Neuronutrição na Ansiedade. Vamos cuidar primeiro do de vocês, porque as nutris também estão todas precisando de se cuidar, inclusive eu. E cuidar do paciente da gente da melhor forma possível, tá bom? Chegou o meu tempo final, o povo já tá aqui varrendo. O pai, olha que chique. Podcast no Spotify. O meu canal no Spotify, Neuronutrição com Daniele Lodete. Também comece a me seguir lá no Spotify, que o áudio desse podcast vai todo pra lá. Então, tô no Instagram, tô no YouTube, tô no Spotify, tô lá em casa, quem quiser me visitar também vai. E eu tô onde eu quiser, porque a vida é minha. Nada a ver, né? Enfim. Bom, gente, então, nosso tempo acabou. Espero que eu tenha aberto um pouco os olhos de vocês sobre o que neuronutrição é. A cada semana eu vou falar de um tema específico ou vou trazer convidado especial. Semana que vem tem convidado, na outra semana tem convidado também. Só os convidados maravilhosos que eu escolhi a dedo. E não esqueçam de interagir comigo aqui no Instagram, no YouTube, onde que vocês quiserem. Manda uma carta, um e-mail, para vocês também poderem dar opinião sobre qual é o assunto que vocês querem que eu fale aqui no podcast. O podcast é nosso. Eu falo bastante, não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu falo também coisas que são comentadas por quem, enfim, me segue aqui nas redes sociais. Tá bom? Que mais? Convidado semana que vem. Eu tenho que falar agora? Olivia Fernandes, ela é nutricionista e ela é especializada em nutrição estética. E aí eu vou fazer o link entre estética e saúde do cérebro. Ó, que legal. Cuida dos cabelos e fica inteligente ao mesmo tempo. Quem não quer? Até eu vou querer aprender. Então vai ser o podcast da semana que vem. Mas a gravação desse podcast, quando é que é? Terça-feira? Terça-feira a gravação do podcast vai estar no YouTube e também no Spotify. Gente, vocês dão um jeito de me encontrar, porque eu tô em tudo quanto é lugar. Tá bom? Posso terminar a produção? Um beijo. Gente, até semana que vem. Vão lá na mentoria Neuronutrição na Ansiedade. Eu prometo que vocês vão amar o curso. Ao vivo e online, tá bom? Beijo, até semana que vem. Tchau.